Olá galera, beleza? Estamos mais uma vez aqui. Hoje nós iremos falar sobre a proposta que Bolsonaro tem para a economia brasileira pós-pandemia. Ou seja, todos nós sabemos que a pandemia do coronavírus, da doença do Covid-19, está trazendo grandes desastres na economia mundial e o Bolsonaro hoje, não ele, mas os seus ministros, eles anteciparam e trouxeram a novidade para a gente de como eles irão lidar com a crise econômica mais para frente. Primeiro tem uma coisa interessante, é que esse plano chamado de Pró-Brasil, ele foi lançado sem a presença do ministro da Economia, o Paulo Guedes. Na verdade, acho que não tinha agente nenhum da pasta da Economia. Isso traz uma certa curiosidade, mas enfim, vamos analisar esse plano. E no segundo momento do vídeo nós vamos ver se Paulo Guedes concordaria ou não com esse plano. Por que nós podemos fazer esse tipo de avaliação? Porque nós sabemos do histórico liberal do Dr. Paulo Guedes. A gente sabe que o Paulo Guedes é um cara que quer menor intervenção do Estado em determinados segmentos da economia. Em determinados não, em todos os segmentos. Por outro lado, esse plano lançado pelo Bolsonaro, principalmente na figura do ministro Tarcísio de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, que vem sendo o ministro que tem se destacado na sua pasta, esse ministro eu acho que é que vai tomar a frente inicialmente desse grande pró-Brasil, desse investimento em vários segmentos que Bolsonaro propõe para salvar a economia brasileira. Hoje, os bolsonaristas estavam comemorando bastante esse plano, estavam, logo após um anúncio, já estavam dizendo lá que Bolsonaro vai salvar a economia a partir desse plano. O que a gente tem a falar desse plano? Bem, o Pró-Brasil, ele é um plano de obras públicas com recursos do Tesouro Nacional. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer? Que o Estado é quem vai segurar a onda inicialmente do pós-crise, do pós-crise não, do pós-pandemia, no início da grande crise que nós estamos esperando. Que já está acontecendo, na verdade. Então, o que é que o Estado vai fazer? O Estado vai fazer um grande investimento em obras. O próprio Tarcísio, ele já anunciou que 70 obras gigantescas de infraestrutura, estrada, ferrovia, no campo da energia, no campo do saneamento básico, ou seja, obras para gerar emprego. Ou seja, essas obras, inicialmente, imagina-se que ela vai empregar em torno de 1 milhão de pessoas de imediato, assim, um ano, 1 milhão de pessoas empregadas nessas grandes obras. Obras financiadas inicialmente com recursos do Tesouro Nacional. É lógico que o objetivo dessas obras é inicialmente, ou posteriormente, atrair investidores do setor privado, nas famosas parcerias público e privado. Esse é o objetivo. Mas sem sombra de dúvida, a pancada, o dinheiro, quem vai botar é o Estado. Esse Pró-Brasil, inclusive, ele tem algumas semelhanças com outros planos que ocorreram na história, como o New Deal, o novo plano nos Estados Unidos, após quebra da Bolsa de 29, e também o Plano Marshall, há quem chame até de Plano Marshall, lá, entre os idealizadores desse plano. O Plano Marshall foi o plano de reconstrução da Europa a partir de dinheiro norte-americano. E o New Deal foi algo semelhante à reconstrução da economia norte-americana a partir de grandes investimentos do Estado. Bem, até aí tudo bem, o Estado vai investir pesadamente. Eu acho que no momento de crise como esse, o setor privado ele está fragilizado e o Estado é que vai criar uma capacidade para que as pessoas tenham poder de consumo. Vide, isso já aconteceu na história, já aconteceu com o PAC lá na época do Lula, o Programa de Aceleração do Crescimento, e agora é o Pró-Brasil. Uma coisa me preocupa. O que é que me preocupa? É que eu não sei até que ponto o Guedes está feliz com esse plano. Por quê? Porque o Guedes, historicamente, é um liberal. Liberal não vê a melhor saída sendo o Estado fazendo grandes investimentos. Até porque o Guedes sempre vem falando do ajuste fiscal e da necessidade de corte de gastos públicos. Esse plano é justamente o contrário do que o Guedes propõe, do que os liberais propõem, Então, o Guedes poderia, por exemplo, como bom liberal que ele talvez imaginaria que a economia poderia ter o crescimento novamente a partir do setor privado. De que forma? Mais concessões de crédito, privatizações, não é verdade? Ou seja, a partir daí, com ações mais liberalizantes,
o setor privado é que puxaria o crescimento e não o Estado. Porque os altos custos do Estado nessas obras, né, o retorno inclusive do Minha Casa Minha Vida, né, isso tudo leva a imposto, né? Os liberais sempre falam, né? O Estado não gasta dinheiro, o Estado toma dinheiro seu, tá certo? O Estado, se está gastando, algum momento vai ter que repor. E quem é que repõe dinheiro para o Estado? É a emissão de moedas? São as exportações? Não, é através do tributo. Então, se por um lado a gente está, vamos torcer que dê certo esse grande plano, esse grande pró-Brasil, por outro lado, existe essa rusga, né? O Guedes não estava hoje lá na apresentação desse plano, não sei como é que ele vai ver isso, né? Se ele disser que concorda, sinceramente ele está meio que rasgando, né? Ou desfazendo tudo aquilo que ele fez ao longo da sua vida no campo econômico, na verdade. Esse plano pró-Brasil, ele tem uma divisão, né? Uma parte é ordem, outra parte progresso. A ordem seria os ajustes jurídicos para dar segurança jurídica, uma tentativa de atrair o setor privado, e o progresso, essa segunda parte do plano, seria os investimentos nas obras públicas, não é isso? Essas obras que gerariam emprego, essas obras que iriam aumentar o poder de consumo, mexer com a construção civil, né, mexer com vários segmentos. Eu particularmente acredito que nesse momento, para salvar a economia, o Estado tem que soltar o dinheiro de verdade, não é verdade? Bem, Bolsonaro jogou com a cabeça, já criou perspectivas futuras, já mostrou para a população, ó, temos uma esperança. Se isso vai se concretizar ou não, só o tempo dirá. Mas, de antemão, a gente já percebe que a perspectiva é que o Estado verdadeiramente intervenha na economia com força, criando uma desavença aí com os liberais, né, com a galera que quer menos intervenção do Estado, ok? Um abraço a todos, por enquanto é isso, e amanhã nós vamos analisar a primeira entrevista do ministro da Saúde, ok, galera? Um abraço e, se puder, fique em casa.